a Ampromis, pelo seu percurso, é hoje uma verdadeira instituição da lavoura que dirige os seus objetivos para a produção, para a difusão dos conhecimentos, sem os quais não é possível existir prosperidade no setor. Os resultados já começam a aparecer, porque os agricultores já podem e já sentem que têm na sua Ampromis quem lhes saiba responder às suas dúvidas e quem lhes saiba orientar para novos desafios. E a Ampromis tem feito um trabalho excepcional até ao nível da transferência de conhecimento. Num mundo global que temos hoje a competir com o mundo inteiro, temos que ser mais eficientes a produzir. E esse conhecimento e toda a tecnologia que é mostrada aqui neste campo experimental tem que passar para os agricultores. Os agricultores têm que perceber que, de facto, não é muito caro e a mais-valia que obtêm na sua produção pode ser enorme. A Ampromis é a referência do milho em termos organizativos em Portugal. E tudo o que se discute à volta da política, da parte técnica, mais ultimamente da parte técnica, da parte comercial, tudo o resto que está associado à produção do milho, é a Ampromis. É sem dúvida a entidade central que congrega toda a gente e que põe toda a gente a falar sobre os temas do milho. Tem tido um papel importantíssimo e vai continuar a ter certamente, com um conjunto de ações, com gente muito competente que tem tomado a direção desta casa e de facto tem tido resultados extraordinários. E hoje a Ampromis é uma associação reconhecida em todo o país que tem feito um trabalho extraordinário para o setor. A estratégia para os cereais prevê que possamos chegar a uma meta entre os 25% e os 38%. E, portanto, estamos todos convocados, não só do ponto de vista da definição e implementação da política pública, como depois do lado da produção, para podermos, de facto, garantir esta assunção deste objetivo. Então, antes de mais nada, bem-vindos a todos. É para o Instituto de Agronomia uma honra, uma distinção e um gosto receber hoje o 11º Colóquio Nacional do Milho, que é também o primeiro encontro das culturas cerealíferas no nosso Salão Nobre do Instituto de Agronomia. Agradeço e registro em nome do ISA a vossa escolha e decisão. Muito obrigado ao Sr. Presidente da Ampromis, Dr. Jorge Neves. Muito obrigado ao Sr. Presidente da AMPOC, Engenheiro José Palha, pela prova de confiança e proximidade que tudo isto necessariamente traduz e representa. Como vos afirmamos e hoje concretizamos, desde sempre tivemos toda a disponibilidade, vontade e interesse em colaborar e participar ativamente neste importantíssimo evento anual do setor. O milho é a principal cultura arvense realizada em Portugal, desempenhando um papel de grande relevo no abastecimento da indústria agroalimentar nacional. Tendo em conta a relevância desta cultura e considerando o facto do Instituto de Agronomia constituir a referência na área das ciências agrárias em Portugal, pelo menos eu gosto de acreditar que assim foi, é e permanecerá, poucas coisas me dariam mais prazer e satisfação pessoal enquanto Vice-Presidente do ISA e Professor Coordenador da disciplina de Culturas Arvenses do ISA, do que estar hoje aqui. Provável, e talvez sensatamente, deveria ficar-me por aqui, mas dada a minha condição de académico, acho que mereço a vossa atenção por mais uns minutos para vos transmitir aquilo que, a meu ver, é o principal e grande desafio coletivo que temos pela frente. A produção de milho em Portugal iniciou de há umas décadas para cá uma transição de um sistema quase que exclusivamente fundamentado em recursos naturais, clima, solo, água e energia, para um sistema fundamentado em ciência e tecnologia. Ao longo dos últimos anos, temos assistido a uma crescente preocupação, quer com os impactos da agropecuária mais intensiva, quer com o crescimento da procura por amenidades ambientais rurais. O redirecionamento do esforço produtivo, técnico e científico para um caminho induzido por um menor stress ambiental é um elemento essencial para alcançar a consistência entre procuras muitas vezes conflituantes
por maior disponibilidade de alimentos e por mais serviços ambientais. A AMPROMIS, a AMPOC e o ISA, pelos numerosos esforços e trabalhos que desenvolveram em articulação e em conjunto, tiveram e têm comprovadamente um papel muito significativo e ativo nesta mudança. A eficácia ambiental pode ser ampliada por vários protocolos de adesão voluntária obrigatória, baseados no estabelecimento de uma série de princípios e diretivas técnicas de natureza ambiental, a serem observados pelos produtores. Chamemos-lhe um certificado de conformidade ambiental. Entre essas diretrizes, podemos destacar as relacionadas com a mobilização e conservação do solo, a agricultura de precisão, a proteção integrada, a recuperação de áreas degradadas, a biodiversidade, a eficiência do uso da água, dos nutrientes e da energia, a integração de atividades agrícolas, pecuárias e florestais, a fixação biológica de azoto, o tratamento de resíduos animais, etc., etc. A incorporação da sustentabilidade económica, social e ambiental nos critérios de escolha e no comportamento estratégico, tático e operacional do setor é relativamente recente, mas fundamental e decisiva. Isso também exigirá que as comunidades de formuladores, decisores e implementadores de política pública e de cientistas tenham uma adequada compreensão das forças que determinam as causas, a velocidade e a direção das mudanças necessárias da atual realidade das atividades agropecuárias. Entre as mudanças prováveis, uma parece-me ser mais evidente: a insustentabilidade de um caminho dependente de materiais e de energia derivados de combustíveis fósseis. Para a correção dessa falha, é essencial a definição do novo caminho tecnológico, suportado por investigação e inovação, crédito, financiamento, seguros e investimento em infraestruturas, que nos ajude a desenvolver e a estruturar um mercado crescente de crescente valor de bens e serviços derivados do capital natural. Só assim seremos capazes de gerar compatibilidade entre políticas ambientais explícitas e políticas setoriais que implicitamente afetam o uso e a conservação do capital natural. O setor continua sendo mais reativo às determinações e ações de órgãos ambientais do que proativo, raramente se antecipando às exigências ambientais legais. O sistema atual incentiva um envolvimento excessivo de canais políticos e influências de grupos organizados, que perseguem interesses particulares em detrimento do interesse comum. A proteção do capital natural é de interesse coletivo. A pressão é, portanto, difusa. É um investimento a longo prazo. As maiores interessadas, as gerações futuras, estão claramente subrepresentadas nas decisões presentes. Em contraposição, o crescimento de um setor particular da economia, como o agropecuário, é de interesse específico de um determinado grupo. A pressão é direta, bem focada e eficaz. Os benefícios do crescimento são imediatos. Se os objetivos de proteção ambiental e crescimento agrícola têm dimensões temporais distintas, os impactos fiscais dos dois conjuntos de políticas também são opostos. No curto prazo, enquanto a política de crescimento é fonte de emprego e receita tributária, a proteção do meio ambiente produz despesa para o erário e custos para o setor privado. Assim, embora teoricamente o trade-off entre crescimento e preservação seja nítido, na maioria das vezes a proteção do meio ambiente é vista como uma restrição adicional a limitar a expansão da economia. E essa percepção, por mais reducionista que possa ser, acaba refletindo-se em diversos componentes de políticas públicas. É exatamente isso que tem que ser mudado nos próximos anos. Internalizar a conservação do capital natural nas decisões e nas escolhas é o próximo degrau a ser escalado, logo após de termos alcançado o degrau da internalização das externalidades negativas do atual caminho. A promoção de modo eficaz do desenvolvimento agrícola sustentável envolverá a adequação das tecnologias agrícolas às restrições ambientais. O primeiro passo nessa direção seria o melhor conhecimento de tais restrições. Os zoneamentos agroecológicos, apesar de não deverem ser eficazes como meios de controle burocrático, podem ser, todavia, fontes de informação importantes para os produtores. O segundo passo seria a identificação e a divulgação de atividades e tecnologias recomendadas para cada ambiente natural específico, partindo do pressuposto de que os agricultores têm interesse em proteger os seus próprios recursos naturais. Informações sobre tecnologias e culturas recomendadas para cada região terão impacto salutar sobre o meio ambiente. Não se pode esquecer, no entanto, que as decisões dos agricultores são mais influenciadas pelos incentivos do mercado do que pela aptidão agronómica de uma região. É o clássico conflito entre o ótimo técnico, o ótimo financeiro e o ótimo económico. Os conflitos reais ou potenciais entre o crescimento económico e a conservação do capital natural só terão solução favorável através da adoção massiva de tecnologias ambientalmente benignas. Na precisa medida em que o retorno económico dessas tecnologias superar o retorno de opções menos favoráveis à natureza, a sustentabilidade do crescimento será assegurada, pois o lucro privado
e os ganhos sociais caminharão na mesma direção. Mas tecnologia ambientalmente benigna não é uma dádiva do céu, pois ela exige recursos humanos, físicos e financeiros avultados para o seu desenvolvimento, divulgação e adoção, sendo que o livre funcionamento das forças de mercado não parece ser capaz de criar uma dinâmica suficientemente acelerada para a sua difusão. Parece-nos, pois, muito claro que a combinação de políticas públicas e privadas de investimento, financiamento, cobertura de risco, investigação e inovação, particularmente em tecnologias agropecuárias altamente produtivas, rentáveis e ambientalmente benignas, será a única que nos possibilitará criar um sistema agropecuário baseado em ciência, capaz de enfrentar os grandes desafios ambientais e societais que se nos colocam. Se assim procedermos, acredito que teremos conseguido uma mudança fundamental. A proteção do meio ambiente não mais será tratada como um apêndice, pelo contrário, ela estará presente em todas as políticas e com proeminência em muitas delas. Não será mais vista como uma restrição adicional a limitar a expansão da economia, mas sim como um dos instrumentos fundamentais para acelerar a expansão da mesma. As abordagens atuais prevalecentes dão pouca atenção à construção de resiliência a longo prazo, enquanto prestam demasiada atenção à volatilidade de produção ou de preço no curto prazo. Em suma, precisamos de políticas mais eficazes e eficientes na assistência aos agricultores para que estes enfrentem com sucesso os novos riscos já bem identificados, nomeadamente das alterações climáticas. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Instituto Superior de Agronomia, professor José Pimentel, caro Presidente da Ampromis, Jorge Neves, restante direção da Ampromis, caros colegas agricultores. Começo também por dar as boas-vindas às centenas de pessoas, julgo que 1000, que hoje por via digital se juntam a este tão importante dia para os agricultores e para a agricultura portuguesa. Agradeço à Ampromis o convite que nos fizeram, na pessoa do seu Presidente, Dr. Jorge Neves, para pela primeira vez nos juntarmos a este grande evento. Os colóquios da Ampromis há muitos anos que marcam o calendário agrícola português, pelo seu interesse e pela sua oportunidade. É por isso, com muita honra, que este ano a Ampromis se junta e teremos o primeiro encontro das culturas cerealíferas. O trabalho conjunto que temos feito, em estreita colaboração entre as duas associações, cada vez mais cimentado, bem como a união de toda a fileira, é, na nossa opinião, a única forma de levarmos a bom porto as nossas intenções de valorização da produção nacional e do aumento da produção. Só com toda a fileira de mãos dadas, a olhar no mesmo sentido, poderemos ter bons resultados. Num tempo em que as questões que se colocam aos produtores, a quem vive e trabalha no campo, são imensas, desde o ambiente, a conjuntura mundial, as políticas, a concorrência, a pandemia e, muito importante, a falta de informação e má comunicação que hoje reina na sociedade, cada vez mais urbana, são um constante desafio que teremos de ultrapassar. Só juntos o poderemos conseguir. A sustentabilidade da produção, a eficiência na utilização dos recursos, nomeadamente a água, a energia, os fertilizantes, aliados à inovação e à tecnologia, são ferramentas fundamentais para alcançar esses objetivos. A Ampoc e a Ampromis têm desenvolvido muito trabalho neste sentido. A marca Cereais do Alentejo, o projeto Valor Ser para a valorização da produção nacional de cereais, as agendas de inovação Inove Milho e Cerealtec, o Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas do setor agroflorestal ou o projeto BPA Eco para o estudo e difusão de boas práticas agrícolas promotoras de serviços dos ecossistemas são apenas alguns exemplos desse trabalho. Produzir mais com menos e com o menor impacto ambiental possível é e deverá continuar a ser o objetivo principal de todos nós, produtores de alimentos. E temos o dever e a obrigação de o mostrar a toda a sociedade. O programa deste colóquio, hoje aqui, foca grande parte desses temas. Para terminar, espero que tenhamos um bom colóquio e consigamos tirar o maior partido dele e dos temas que hoje aqui irão ser debatidos para bem da nossa economia e para bem da nossa sociedade. Muito obrigado. Bom dia, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Instituto Superior de Agronomia, professor José Paulo Pimentel,
caro Presidente da ANPOC, José Pada, caros agricultores, caros colegas. Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas aos mais de 1000 participantes inscritos neste colóquio. Traduz não só o interesse dos temas que vamos hoje aqui abordar, como também a forte dinâmica que caracteriza esta nossa fileira, como nenhuma outra, dinamiza iniciativas e mobiliza pessoas. Dentro do número recorde de inscritos que temos hoje, não podemos deixar de destacar a grande participação de alunos e docentes das instituições de ensino superior e técnico-profissional, num claro sinal do forte empenho que a Ampromis tem tido em aproximar o mundo académico dos empresários agrícolas que representamos. Efetivamente, a nossa opção de levarmos a cabo este colóquio no Instituto Superior de Agronomia traduz não só o reconhecimento da importância que a Academia de Investigação Agrária tem para nós, produtores de milho, como também a necessidade de estreitarmos a colaboração e o envolvimento que tem que existir entre todos. A este propósito, não podemos deixar de realçar a pronta disponibilidade e colaboração que nos foi prestada desde a primeira hora pela Luísa, na pessoa do professor António Correia de Brito, a quem renovamos publicamente os nossos mais sinceros agradecimentos. Por outro lado, a decisão de realizarmos este colóquio, mesmo num tempo e em circunstâncias tão atípicas como as que vivemos, obrigou-nos a sermos ainda mais imaginativos e a termos que nos adaptar aos novos desafios comunicacionais que nos colocam. Mas o que verdadeiramente conta é que, uma vez mais, conseguimos organizar este evento, que é reconhecidamente uma referência no setor agrícola nacional. Durante este dia de trabalho, vamos abordar assuntos que julgamos fundamentais para a nossa atividade, uns mais técnicos, outros de caráter mais político e institucional, mas na certeza que numa conjuntura de preços elevados de commodities agrícolas, a nível mundial, os desafios que se nos colocam são inúmeros e desafiantes, sejam eles ao nível da gestão integrada dos recursos hídricos, na valorização da produção nacional ou ainda no âmbito da nova política agrícola comum. Caros produtores e caros amigos, a organização deste nosso colóquio, que, como é sabido, é também o primeiro encontro das culturas cerealíferas, em colaboração com a ANPOC, constitui para nós, Ampromis, um forte sinal não só da estreita colaboração existente entre as nossas duas organizações, mas, sobretudo, a certeza de que a fileira dos cereais está unida e partilha dos mesmos objetivos que passam essencialmente por 3 eixos estratégicos. Aumentar o grau de autoaprovisionamento de cereais no nosso país, valorizar a produção nacional e incrementar a competitividade técnica e económica dos produtores nacionais de cereais. Gostaria, assim, em nome da direção da Ampromis, agradecer publicamente à ANPOC, na pessoa do seu Presidente, por toda a colaboração prestada na organização deste encontro, que acreditamos será o primeiro de muitos outros que se seguirão. Caros amigos, não querendo tomar-vos mais tempo, não poderia terminar sem agradecer aos oradores nacionais e internacionais que aceitaram participar neste colóquio, engrandecendo, e às empresas e instituições bancárias que, desde a primeira hora, se acederam a apoiar-nos, sem as quais a organização deste colóquio não seria possível. Por último, e em nome da direção da Ampromis, desejo a todos um bom colóquio e faço votos para que saiamos daqui mais enriquecidos com os temas que vão ser debatidos aqui. Muito obrigado.